Olá pessoal, está começando o nosso podcast da Resgala Engenharia, a empresa que transforma seus sonhos em projetos e cria soluções sob medida. Eu sou a Ana Júlia, eu trabalho no marketing da Resgala. Eu sou o Bruno, engenheiro responsável pela Resgala Engenharia. E eu sou a Priscila, esposa do Bruno, sócia dele e engenheira, e eu cuido mais da parte arquitetônica. Hoje a gente vai falar um pouquinho da experiência deles com a engenharia civil, com a arquitetura, e contar um pouquinho da história da empresa, além de falar das obras também que a gente fiscaliza, vê, e toda a experiência deles nesse setor da engenharia. Isso. Como eu falei, eu sou o Bruno, né? E na verdade hoje o que a gente quer fazer? É abrir a caixa preta da construção civil e poder compartilhar nossa experiência para mostrar para você que é possível construir com economia e também com menos dor de cabeça, né? Sim. Hoje a gente vai falar do que você pode fazer para ter economia. Pessoal, a intuito desse podcast que a gente está criando, hoje o episódio número 1, mas é sempre trazer convidados e trocar experiências que tem a ver com a construção e trocar essa para uma melhoria na construção, nos serviços que a gente presta, né? Porque o que eu vejo muitas vezes? Os projetos de engenharia são bem feitos, de arquitetura, às vezes os projetos lindos, bacana, só que às vezes o proprietário, a pessoa que está construindo, não tem essa experiência, esse know-how que a gente adquiriu em mais de 17 anos na área da construção civil. E os detalhes vão atrapalhando a construção. Como é que eu digo? Obra não é uma fábrica de parafuso. Então, existem vários projetos que você pode fazer e na mesmo projeto que você realizar numa construção e construir em outro lugar, vai ter um monte de coisa que vai acontecer diferente. Porque existem muitos fatores que podem alterar isso. Tá? Para começar, eu queria perguntar para vocês dois como foi que isso tudo começou? Por que engenharia? Da onde veio isso? Por que a gente está sentado nessa mesa aqui hoje? Como tudo surgiu? Pode começar. Começou com você. Tá. Então, eu já desde pequeno sempre despertei pelo interesse da construção civil, né? Eu lembro já pequenininho, com 5, 6 aninhos, que eu ficava lá, meu pai estava fazendo a nossa casa, assistindo o pedreiro lá, sentava no tijolo, ficava vendo o pedreiro assentar tijolo, fazer parede, construir, e sempre gostei, desde pequeno, toda vez que alguém pergunta, né, o que é que você vai ser quando crescer, né? Aí eu respondia, vou ser gente grande. Então, mas aí eu respondia, eu falei assim, eu vou ser engenheiro civil, né? Desde pequeno, nunca me vi fazendo outra coisa sem ser engenheiro civil. Então, a minha história com a engenharia civil, né, ela aconteceu mais tarde, quando eu comecei a namorar com o Bruno, né, ele com essa visão, assim, para a construção civil. Então ele sempre me apresentava, nossa, olha aquele prédio, olha aquela ferragem, nossa, aquela ferragem tá exposta, tá enferrujando. E daí? O que tem a ver? Nada a ver. Aí, ele foi meio que, né, penetrando assim na minha mente. Mas assim, a minha família já tem o histórico, né? Meu avô fazia tijolo, então eu tava inserida nisso, né? Meus tios são pedreiros, então, assim, bastante coisa que a gente vai vivenciando na vida, a gente percebe que não é à toa, né? Tudo tem um propósito. E eu acho que era parte do meu propósito, né? Mas eu sempre gostei muito da área, assim, de arquitetura, né? Tudo na minha casa fui eu que dei as ideias. E às vezes os pintores chegavam aqui em casa, né? O Teco chega aqui em casa, ele fala, Priscila, essa cor com essa cor. Eu falo, Teco, pinta. Pinta. Aí ele pinta e ele fala, não é que ficou bom? Eu falei, te falei. E aí a decoração também, aqui no escritório, né? Eu falei assim, não, eu faço a reforma, mas você não pode palpitar, não. Aí ele aceitou. Não pode palpitar, é ótimo. Então, e aí, logo quando eu formei, né, o ensino médio,
eu fui fazer a faculdade de engenharia civil, né? E lá tive certeza do que era isso que eu queria, né? Eu sou apaixonado, eu gosto mesmo de obras e gosto de entender como é que as coisas são feitas, né? E de lá para cá, né? Eu formei em 2005, né? Já tenho aí 17 anos, um pouquinho mais, e eu vivi muita coisa em construção civil, tive uma experiência também enorme de aprendizado, que eu fiquei 14 anos como engenheiro da Prefeitura de São João del Rei, né? E lá também adquiri muito know-how de obras também, de infraestrutura, né? E com isso aí, com esses aprendizados, foi aonde que a gente descobriu que a gente pode ajudar os clientes, as pessoas a construir, né? Com pouca dor de cabeça, né? Porque uma das maiores reclamações que o pessoal vem, chega aqui no escritório, ou então a gente escuta o pessoal falando, a pessoa fala assim, nunca mais eu mexo com obra na minha vida, né? Só que aí eu falei, mas por que obra dá tanta dor de cabeça assim para as pessoas? E eu descobri que era uma dos fatores principais é a falta dos projetos, né? Tem gente que começa a obra, por incrível que pareça, sem projeto nenhum, né? Começa a obra, esse pouco tempo agora eu fui tendo um cliente que estava fazendo uma casa e não tem um desenho, né? É um rabisco que ele fez lá pro pedreiro, o pedreiro não está entendendo nada, porque ele não sabe onde vai ser porta, tamanho da porta, tamanho da janela, né? Tem gente que começa e não tem nenhum arquitetônico, né? E muitas pessoas, né? Eu digo aí, vão pôr muitas aí já passando aí por uns 60% das pessoas que querem construir só com projeto arquitetônico. Não tem um projeto estrutural, sabe? Que é o projeto estrutural que vai garantir o tamanho ali da fundação, qual fundação que você vai usar, qual armadura, né? Que é a ferragem, tá? Que você vai usar. Aí não tem posição dos pilares, das vigas, né? Qual concreto vai usar. O concreto é igualzinho uma receita de bolo, tem os ingredientes certos, a quantidade certa e até a ordem certa que você vai fazer o concreto, né? Senão você prejudica. E o que acontece muito, eu vejo, é aí que a pessoa perde dinheiro, né? Isso que a gente está falando ainda só do estrutural. Por quê? O pedreiro, ele tem experiência, né? O pedreiro aí com 10, 20 anos de experiência, até mais, ele constrói uma casa fácil, sem projeto, ele sabe, ele já conhece. Só que ele, o que ele vai fazer? Ele vai virar para você, vamos pôr, Ana Júlia, você está construindo. E você fala assim, cara, vamos dar um exemplo. Eu sou Marcelo, né? É o pedreiro seu. Constrói para mim, mas ó, não vai cair não, né? Ele com medo, Ana Júlia, de sua casa ter uma trinca, uma rachadura, cair eu acho mais difícil, mas e o que ele vai fazer? Ele vai exagerar na estrutura, ele vai pôr concreto mais do que precisa, mais cimento, ele vai pôr ferragem grossa, sabe? Vai fazer um troço exagerado. O que você vai gastar a mais aí só na parte estrutural, você pagaria todos os outros projetos, com certeza. Até porque projeto é só 5% do valor da obra, né? Até menos, né? Os estudos falam que 95% a gente gasta da obra com material e mão de obra e menos de 5% são materiais. Eu acho que construir uma casa sem projeto nenhum, é como se você, tipo assim, falasse assim, eu quero abrir um negócio. O que você vai abrir? Você vai abrir, lógico, uma coisa que você tem finalidade com aquilo, né? Vamos supor, o rapaz trabalha lá numa empresa que coloca gesso, né? Que coloca forro. Então ele fica trabalhando ali, então eu vou ganhar mais. E vai e abre um negócio. O que ele sabe? Que ele vai vender isso. Mas aí ele sabe que ele vai ter que comprar material, que ele vai ter que contratar outra pessoa, que vai ter uma pessoa, contador, que vai ter um recepcionista, que ele tem que ter uma mesa para atender o cliente, que ele vai ter que ter um lugar para ele atender esse cliente, que ele vai ter que ter um lugar para ter o estoque, entendeu? Então, quando você vai abrir uma empresa, você tem que saber várias coisas. Quando você vai construir uma casa, você também tem que saber várias coisas. Ontem a gente entregou um projeto para uma cliente e ela comprou todos os projetos com a gente.
E daí eu fui apresentando cada projeto, a singularidade, né? Do arquitetônico, ela já vem acompanhando, né? Porque pra gente fazer o arquitetônico são várias reuniões, né? Até a gente chegar num consenso, né? Até a gente fazer o 3D e por aí vai. Aí eu mostrei o estrutural, qual é a forma de pensar, como que a gente calculou, quanto de concreto, quanto de aço, e aí foi, né? O elétrico, qual o padrão e o hidráulico. Aí ela pegou e falou assim, nossa, agora ficou fácil. Por quê? Porque, né, é igual o Bruno fala, né? Não tem aquela frase que é que desenha? E é exatamente isso que a gente faz. A gente desenha tudo o que você precisa, entendeu? Aí fala assim, não, mas eu sei construir uma casa, não, meu pedreiro já fez. Mas só que a gente pensa com antecedência de tudo. Por exemplo, aí eu fui lá e perguntei assim pra ela, vai ter ar-condicionado aonde? Aí ela já pensou com antecedência aonde vai ficar o ar-condicionado. Então a tubulação já foi passada. Você vai ter... quais vão ser os seus materiais elétricos? Então já foi tudo dimensionado para isso, entendeu? Vai ter um escritório aqui. Então vamos posicionar a lâmpada aqui. Não é um luminotécnico, mas a gente tem essa observação de colocar já a carga necessária para depois o seu padrão, né, a sua chave não cair. Tipo, do secador, né? Do secador. Você tá lá secando o cabelo e de repente a luz de todo mundo acaba. Ou quando você tá 8 minutos, a mais de 8 minutos no banho, aí ninguém mais tem luz na sua casa. Né? A gente tá rindo, né? Porque tem uma funcionária nossa, né? Que ela contou pra gente que na casa dela o banho tava limitado a 8 minutos, né? Antes de até 8 minutos, né? Quando entrava no banho, tava demorando mais um pouquinho, né? A chave lá do disjuntor, do relógio, né? Do medidor lá da companhia, né? No nosso caso aqui é CEMIG, ele caía, porque tá mal dimensionado, né? Não foi feito um projeto elétrico adequado, né? E enquanto a Priscila falava, eu fui lembrando, né? Que ela falou, você quer que desenhe, né? A gente brinca, né? Pois é, o projeto, né? Inclusive a gente criou um projeto com leitura facilitada, com uma leitura mais simples, para poder provocar menos erro na obra, né? Eu vejo às vezes projetos elaborados aí, projeto estrutural, super bem elaborados. Não estou falando que o profissional está errado, não, né? Mas ele faz um projeto que a leitura é difícil, sabe? É difícil de interpretar, e isso aí, né? O pedreiro às vezes ali no dia a dia, né? Sol quente, chuva, né? Ele fica com dificuldade de ler esse projeto e causa algum problema na obra, né? Que lá na frente vai provocar prejuízo, né? Um pilar que sai fora do lugar porque não deu para ter essa leitura legal, ou um pilar, né? Que a armadura ficou faltando. Até porque cada parte do projeto estrutural, né, não só do projeto estrutural, mas de todo o projeto, ele tem um porquê, né? Quando você coloca o estribo, né, aquele ali é um estribo, né, que é para você juntar as barras de ferro no pilar ali, né, ou na viga, e aí você tem um distanciamento de um para o outro. Imagina que ele lê errado e coloca uma distância maior, aquilo vai causar um dano para a estrutura, porque aquilo ali não foi projetado para estar uma altura maior. E se ele ficar menor, o que pode causar também é um gasto desnecessário na sua obra. Aí é a mesma coisa de rasgar dinheiro, né? Jogar o dinheiro no lixo. E assim, pra quem quer economizar na obra, igual eu vejo, a gente sempre posta, a gente sempre fala, economizar 30% na obra. O que precisa fazer? Tipo, uma pessoa que quer começar a construir agora, como que eu economizo 30% na minha obra? Primeira coisa é fazer nos projetos, né? O ideal, você tem que fazer projeto arquitetônico, projeto estrutural, o elétrico, o hidráulico e o de impermeabilização. Para uma casa hoje, são os projetos que você vai resolver isso, né? Porque que nem eu estava falando, o pedreiro vai exagerar na estrutura, né?
O eletricista também com medo, né? Que você vai falar com ele, eu tenho pavor que o meu relógio lá, o medidor da CEMIG, desligue na hora que eu estiver tomando banho. Aí às vezes ele vai colocar uma fiação muito grossa, que não é necessário, né? Porque com medo de você reclamar, né? Ou então vira para você, não pode faltar água na minha casa não. Eu gosto de tomar 3 banhos no dia, né? E todo mundo lá em casa dá 3 banhos no dia de 1 hora. Aí o pedreiro vai falar, você compra uma caixa d'água de 5.000 litros, né? E, sabe, umas coisas assim exageradas que acontece, a gente, né, que nem você riu aí, mas por incrível que pareça, acontece, né? Coloca em cima da laje, aí quando ele conta... E não pode reforçar a estrutura também, não. Mas na hora que ele conta pro pedreiro que vai pôr uma caixa d'água de 5.000 litros, ele vai, aí o pedreiro falou, opa, eu ia fazer aqui uma fundação, né, uma sapata de, sei lá, 1,20 por 1,20, aí o pedreiro falou, opa, vai pôr uma caixa d'água de 5.000 litros, já vou fazer 2 metros por 2. Aí só é dinheiro indo embora, né? Só é dinheiro indo embora pro ralo. Bom, abre a torneira e esquece. Outra coisa que o pessoal pede muito dinheiro em obra é a falta desse projeto arquitetônico. Aí faz, né, o pedreiro ficou o dia inteiro lá trabalhando, ele vai lá no final de semana, né, semana inteira, né, pagou o pedreiro, na sexta-feira é dia de pagar pedreiro, né, o pedreiro de servente geralmente recebe na sexta-feira. Aí você paga o pedreiro e no sábado você vai e leva a família toda para passear lá na casa que você começou a construir para a família, né? Quando chega lá, aí a mulher já vira e fala assim, mas espera aí, esse quarto desse tamanzinho, não quero isso não. Eu quero um quarto grande. Aí já acabou o final de semana, já destruiu o final de semana, não tem mais final de semana, já briga. Aí aquele desenho que já fez, já não é aquele mais. Aí o pedreiro chega na segunda-feira. Vai ter que quebrar. Quebrar tudo. Né? Ou então já vi acontecer. Não tinha nada planejado. Aí o cara, depois da obra prontinha, foi lá e foi comprar uma banheira. Ele falou, quero ter uma banheira no meu quarto, lá na minha suíte. Eu fiz uma suíte, também tem uma banheira. A banheira não cabia dentro do banheiro. Ou então, até um outro caso que eu lembrei aqui agora, de uma cliente lá, de um casal. A banheira cabia, porque fez o banheiro. Só que não teve todo um planejamento. A banheira não entrava no banheiro depois dele pronto, com a porta no lugar. Teve que desmanchar uma parede pronta para colocar a banheira lá dentro do banheiro. Ainda assim, teve solução, mas gastou. É dinheiro jogado fora, né? E sem falar dor de cabeça, né? Que dá essa preocupação. Ou então não está planejado, por exemplo, a ferragem não está planejada. Quantos ferros que eu vou comprar para mim fazer a minha laje aqui? Aí o pedreiro vai calcular lá. Vai calcular, você compra 100 barras de 6,3 milímetros e 100 barras do 5 milímetros. Aí quando ele começa a fazer lá, montar a laje, aí falta a ferragem. Você tá lá trabalhando o seu dia, né? E aí o caminhão betoneiro já tá marcado pro outro dia. Pro outro dia e tá faltando ainda a ferragem para montar a laje, né? Aí vira aquele desespero, liga, aí você vai pagar caro, porque uma loja de material de construção hoje para entregar assim, na hora que você precisa, lógico, ele vai cobrar para ele ter aquela disposição, né? Você não tem nem como negociar. Ele vai falar assim, posso te entregar depois de amanhã. Eu falei, não, eu preciso entregar agora. Para entregar agora eu vou te cobrar um frete aí de mais tanto, né? Aí já é dinheiro indo embora. E assim, os 30%, Ana Júlia, é o mínimo, né? Então a gente garante no mínimo 30%. Por exemplo, quando você faz os projetos, né, igual o Bruno tá falando aí da quantidade de ferragem, nos projetos já vai a quantidade de ferragem de cada um. Então, no projeto hidráulico, né, você já tem a tubulação, você já tem os pontos, a caixa de gordura, não sei o quê. Quando você não tem, aí você busca uma caixa de gordura. Aí daqui 2 horas ele vai lá e te pede outra. E a gasolina para você ficar indo e voltando. E o seu tempo, né? Quanto custa o tempo do cliente também, né? A gente tem que pensar nisso tudo. Porque tem uma coisa que eu falo com o Bruno, que é assim, tem hora que a gente quer ficar inventando a roda. Entendeu? Por exemplo, eu não sou marceneira. Você não é marceneiro. Mas se eu resolver fazer uma mesa, né? Eu vou
conseguir. Mas quanto eu vou gastar para fazer essa mesa? Será que compensa eu gastar tudo que eu vou gastar, o tempo que eu vou gastar para fazer essa mesa? Será que não ficaria mais barato pagar uma pessoa que já entende do negócio para fazer essa mesa? Não me sairia mais barato? Entendeu? Aí você tem que comprar material que o marceneiro já tem lá, né? E o conhecimento também. E o maquinário, né? Aí hoje em dia todo mundo tem acesso, né, a muitos aplicativos. Mas eles, falta a experiência, né? O know-how. Por exemplo, a gente já, nesses 17 anos, a gente já acompanhou muita obra, né? A gente já fez muita obra, a gente já administrou muita obra. Então, coisas que já foram recorrentes nessa obra, né? Que a gente aprende com a experiência, a gente não deixa o outro cliente passar por aquilo. Né? A gente fala, olha, o banheiro daqui precisa ser impermeabilizado, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, entendeu? Ah, não, nossa, a gente ainda está na fundação, mas eu tenho que trazer o projeto hidráulico, porque tem que passar alguns pontos, entendeu? E isso, essa quebradeira, né? Esse retrabalho, ele também é dinheiro jogado num ralo. Eu lembrei aqui a Priscila falando, né? Em residência, assim, né, uma casa unifamiliar não, né, mas em um prédio multifamiliar, né, que tem vários apartamentos, ou então quando é um comércio, a gente precisa também do projeto de combate a incêndio, né, o pessoal fala que é um projeto de bombeiro, né. Então, por quê? As escadas têm um padrão para ser seguido, né, porque um incêndio, né, à noite, né, vai ficar escuro e fumaça e as pessoas vão correr. Então, a escada tá toda irregular, um degrau maior do que o outro, ou então tá estreita, né? Então, vamos pôr, o bombeiro faz a vistoria quando vai tirar o ABITS, né, que é o documento da prefeitura que atesta, né, que a casa, que a residência, o prédio está pronto para ser utilizado, né? Vai ter que apresentar esse laudo do Corpo de Bombeiro. Então o Corpo de Bombeiro vai lá fazer a vistoria e a escada sua estiver toda errada, um degrau maior do que o outro, ele não vai te dar esse documento. Não só o degrau, né, mas também a largura da escada. Corrimão, e depende também do que vai destinar aquele prédio também, né? Se for residência é de um jeito, se for comércio é outro. Se for boate, né? É outro. Se for boate é outro. Isso tudo a gente tem os nossos parceiros, né? Que nos ajudam com esses projetos. E eles também já são pensados no arquitetônico. Então pensa só, um projeto que vai ser usado lá no final do ABITS, ele já está sendo pensado no primeiro projeto. Entendeu? Então tudo a gente faz a interligação e a compatibilidade também, né? Porque vamos supor que tem a escada, mas aí eu tenho que passar uma tubulação e isso tudo, sabe? Aonde que a tubulação vai passar? Se pode passar na viga, né? E isso tudo a gente já dá a solução. Como que vai vir a tubulação do andar de cima para o andar de baixo? Isso tudo já é pensado. A gente pode, né, citar de exemplo até a parte da churrasqueira, né? Onde vai ficar o chaminé dessa churrasqueira, né? Tem que ser já pensado desde lá do arquitetônico, né? Para depois, na hora que for fazer esses projetos complementares, a gente conseguir dar uma solução. Porque não adianta tá a churrasqueira linda lá, ou então uma lareira linda no meio da casa que a gente não consegue fazer essa exaustão, né? Que vai sair o gás carbônico da queima ali do material. Aí começa a inventar soluções caras, né? Tem que pôr um exaustor, não sei o que, XYZ, que vem lá da China, para poder tirar essa fumaça, para tirar esse gás carbônico de dentro da casa, sabe? Então tudo isso é coisas que a gente poderia economizar com os projetos, né, bem elaborados, né? E você está falando de soluções, né, que são dadas no final da obra. Nós hoje temos bastante soluções, né, bastante tecnologia. Mas outro problema também é quando você tem na sua parte hidráulica pouca água saindo da torneira, sabe?
Qual outro problema também? Que aí você pode ser solucionado. Mas aí a economia que você gerou por não ter o projeto, por não ter essa orientação, isso vai te fazer gastar a mais, porque você vai ter que comprar uma tecnologia que não é necessário, que você poderia ter simplesmente com o seu projeto. Só dimensionamento. Que a gente já contou no nosso Instagram, né? Que foi parecido com isso. E a Priscila falou, pessoal, ali dos parceiros, né? Aproveitando a oportunidade, né? Eu vou falar para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever, né? Acionar o sininho, né? Para você receber as notificações. E coloca lá no comentário também quem que você gostaria de trazer, né? Aqui de assuntos nos podcasts, né? A gente está pensando em trazer pessoas que executam impermeabilização, executam aí instalações de fotovoltaico, faz instalação hidrossanitária, eletricista que faz as instalações elétricas, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho também, que é importante, vamos falar daqui a pouco sobre a segurança do trabalho. Podemos também trazer talvez alguém da contabilidade para falar como é que é essa regularização de obra na Receita Federal, né? E vai colocando lá, coloca lá todo mundo o que você quer que a gente traga aqui para a gente poder bater esse bate-papo. E não se esquece de se inscrever, né? Isso. E o nosso intuito aqui é te ajudar através desses podcasts, né? Para você ficar mais familiarizado, né? Porque às vezes é um assunto que você quer construir daqui 2 anos, né? Então você já está se familiarizando com isso. Ou você está construindo e aí você viu que tem alguma coisa de errada e você não sabe o que é, né? Então a gente quer ajudar. Aí que nem eu falei, né? Aí o importante, né? Depois do estrutural é fazer um elétrico, né? Bem feito, né? Para poder já dimensionar as tomadas, né? Uma tomada hoje de secador de cabelo é de 20 ampere. Então, já tem que deixar previsto lá no banheiro tomada de 20 ampere e colocar lá no projeto que é 20 ampere, porque senão o eletricista também pode ser que não lembre, né? Outra coisa, o projeto hidrossanitário, né? Que é o de água, esgoto, água quente. Você vai ter água quente na sua casa, vai ser só o chuveiro elétrico mesmo. Para ter pressão adequada no chuveiro, né? Volume adequado de água, porque às vezes acontece, né? A gente vê muito caso também, a pessoa dá uma descarga e a água do chuveiro acaba, né? Isso aí eu tenho certeza que um monte de gente vai familiarizar com esse caso, né? E um outro projeto que é muito bem indicado, né? Um projeto, tem gente que fala que é um manual, que é o de impermeabilização. Né? A impermeabilização é super importante, né? A gente está visto aqui na nossa região, principalmente que é muito úmida, cheio de casa, cheio de mofo, umidade, né? Aquela umidade ascendente que vai até mais ou menos 1 metro de altura, né? Isso aí tem como tratar depois que você está lá morando na casa, mas é mais caro e muito mais difícil. O resultado não é igual se você tivesse já feito lá na época da obra essa impermeabilização adequada. E outra, ela já apareceu, então ela já está trazendo problema. Isso. Se você prevenir uma coisa é muito melhor do que... Com certeza, é igualzinho doença, né? Se você prevenir é melhor do que remediar, né? Então, você vai lá na obra, a gente já faz o projeto de impermeabilização, indicando qual material usar, porque existem diversos materiais, né, de impermeabilização, só que cada um é feito para um lugar. Tem o para impermeabilizar a fundação, tem o para impermeabilizar a área molhada, que é banheiro, que é lavanderia, cozinha, tem a impermeabilização adequada para muro de arrimo, né? E a falta dessa impermeabilização vai causar também doenças, né? Rinite, né? O mofo lá, o bolor vai trazer rinite, alergia, um monte de coisa, né? Que é lá no projeto que a gente tem que solucionar. E que pode agravar as suas doenças, né? Porque tem gente que já tem as alergias que são hereditárias, né? E aí você vai agravar com uma coisa que você podia prevenir. Então, assim, né? E criança, né? Tem muito mais casos sobre isso. E tem muita gente, eu acho, assim, falando legalmente porque eu não pesquisei direito, mas tem muita gente que acha que é só, tipo, pra piscina, só pra um banheiro, a impermeabilização, mas não, né? Tipo, é importante a gente... Até compartilhar um caso aqui, né? Que eu já vi muitas pessoas falando, né?
às vezes a gente chega numa casa que tem, vamos pôr um terraço que é descoberto, né? E tem ali um piso cerâmico e tá vazando pro andar de baixo, né? Geralmente às vezes é garagem embaixo, alguma coisa e tá vazando, tá pingando. Costuma até pingar uma carbonatação que cria, que a água passando ali pelo concreto, ele vai tirando um pozinho branco, que é um cálcio, alguma coisa, né? E aquilo mancha a pintura do carro, destrói a pintura, né? Mas aí o que eu acho interessante, legal, né, explicar para as pessoas, que aí a pessoa vira e fala assim, ô Bruno, eu já trouxe aqui o pedreiro aqui, eu já rejuntei tudo de novo. Eu comprei aquele rejunte mais caro que tem, o epóxi. Sabe? Então, gente, aí eu até, né, a gente começa até a rir, porque rejunte não é para impermeabilizar. Rejunte é para dar acabamento. Então não adianta você colocar um rejunte epóxi, que é caro, para poder tentar impermeabilizar com ele, né? Você está fazendo um paliativo ali, vamos dizer, na verdade uma gambiarra, tá? Você tem que impermeabilizar adequadamente para poder não dar vazamento, né? Então, o rejunte epóxi, ele é essencial no banheiro, né? Mas aí é porque você está querendo colocar um produto para sanar um outro problema. O rejunte não impermeabiliza. A gente precisa de uma impermeabilização, né? Não que o seu banheiro ele não possa ser rejuntado e não deva ser rejuntado com um rejunte epóxi, porque a durabilidade dele é muito maior, mas ele não é com o intuito de impermeabilizar, né? Outra coisa também que o povo faz é colocar azulejo até 1,5 metro da parede. Isso, É só com o intuito de esconder, mas ele não está impermeabilizando. Na verdade, vai apodrecer mais a sua parede, porque aí a umidade não sai, né? A parede não tem aquele respiro, né? Porque você já tampou. Então é só com o intuito de esconder mesmo, não é com o intuito de tratar. E falando em respiro, né, que a Priscila falou aí, é muito importante, por exemplo, né, uma coisa muito importante, lá no projeto arquitetônico, observar a posição das janelas, né? A Priscila pode falar melhor, a posição das janelas, o tanto que influencia na térmica ali da casa, né? Sim, outra coisa que a gente olha também no nosso projeto arquitetônico, né? Creio que todos os profissionais, né, dessa área, eles têm isso como observação, né, que é a ventilação natural da sua casa, onde que o vento vai sair, para onde ele vai, por onde ele vai entrar, por onde ele vai sair, né, essa ventilação tem que ter, onde tem luz natural, né, para você gastar menos energia. Isso tudo você tem que olhar no seu projeto. E por que também dessa ventilação? Porque na época da chuva você também precisa que ventile, né, o ar ali, porque se ficar abafado vai te dar mofo, né, na casa. A gente viajou no final do ano e aí a casa ficou fechada, né, 15 dias. E chovendo, quando a gente entrou dentro de casa, né, tava um cheiro assim de coisa fechada. De mofo. Eu falei, meu Deus, a minha casa não tem mofo, o que tá acontecendo? Mas é porque tava fechado, é um ambiente que não circula ar. Imagina isso no seu dia a dia. Esse foi um caso esporádico, né? A gente chegou, abriu a janela, ficou uns 2, 3 dias, o cheiro já sumiu. Mas imagina você morar num lugar que fede mofo, né? Eu já vi casal que eles foram obrigados pelo médico da filha a mudar de casa porque a criança não podia ficar lá. Entendeu? Então você, imagina você ter que sair da sua casa, abandonar a sua casa e morar numa casa de aluguel, né? Ou na casa de algum parente, porque a sua casa não está em condições de morar. Que triste, né? É triste. Então, se a gente pode usar todas essas técnicas ao nosso favor e também outra coisa é que na construção civil, aqui no Brasil, nós fazemos casas para 50 anos.
né? Então você fala assim, nossa, gastei X reais numa casa. Mas divide pelos anos que essa casa que ela vai estar lá em pé, sabe? A manutenção, ela vai ser a mínima possível se você construir uma casa do jeito certo, né? Você vai ter que fazer uma pintura, você vai ter que limpar a calha, né? Você vai ter que fazer algumas manutenções assim, mas são manutenções de uso, né? Até a gente tem, né? A gente não corta unha, Sim. A gente não corta cabelo, não escova dente, a casa também. Isso. E aí passando assim, né, pensando, pô Bruno, mas e depois eu fiz os projetos, tá bacana? Ainda não, né? Porque a próxima etapa é você aprovar esse projeto na prefeitura, né? Ou no CREA, ou no CAL, né? Para poder executar essa obra, né? E na prefeitura você tem que aprovar os projetos para você tirar o alvará de obra. Não deu vontade de esperar. Saúde. Amém. Então, aí na prefeitura a gente aprova o projeto e tira o alvará de obra, né? Mas aí vai começar a obra. Outra etapa importantíssima, né, que a gente aqui da Resgate Engenharia defende, afinco, é que a pessoa tenha um acompanhamento lá do engenheiro, do arquiteto lá na obra. Por quê? Para poder explicar direitinho como é que foi aquele projeto, foi concebido, por que daquilo ali para o pedreiro, né? Porque às vezes a gente, né, nós fizemos lá trocentas reuniões com o cliente para ele explicar o que ele queria no projeto arquitetônico. E o pedreiro vai executar e não está entendendo por que aquilo, às vezes, quero uma sala grande, porque eu recebo muita visita, eu quero um quarto grande, né, que eu fico muito tempo no quarto, não sei, né? Aí ali vai acompanhar para poder já evitar problemas, né? Explicar direitinho a ferragem, explicar a parte de água, de esgoto, tudo certinho, né? Então tem essas visitas periódicas, né, que a gente vai na obra para poder dar aquela orientação, dar uma olhada se está fazendo certinho as etapas, está cumprindo tudo certinho, né? Mas também tem uma outra etapa super importante, que é fazer a regularização dessa obra, né? Também para poder fazer depois lá na frente, você poder averbar ela no cartório para constar na sua escritura que tem aquela casa construída, né? E também você fazendo tudo adequado, você pode também fazer o registro do pedreiro, né? Para ele poder depois ter aqueles direitos trabalhistas que o pedreiro tem, né? Que todo mundo tem, que é férias, 13º, né? Depois lá na frente aposentadoria, é uma parte importante. E a parte também dessa obra é a questão da segurança do trabalho, né? Para orientar o pedreiro certinho, para ele usar, né, um calçado adequado, um capacete, óculos, né? Porque a gente tem muitas pessoas que machucam na construção civil, né? E acaba às vezes até ficando inválido, né? Machuca, corta uma mão, e acidentes que até levam a óbito, né? Eu acho que é muito importante também essa parte aí. E essa questão que você falou das visitas à obra e tal, acaba solucionando aquele problema que você tinha falado no início, de tipo assim, chegar na hora, de última hora ligando pro dono da obra, tipo, eu preciso de tal coisa, porque senão eu não vou cumprir meu prazo. E aí, tipo, suas visitas na obra acabam ajudando nisso, né? Você Isso ajuda muito, porque, né, a gente já vai, né, a próxima etapa compor, tá com as paredes, e a próxima etapa seria fazer as vigas e a laje, né? E aí a gente sempre orienta, ajuda lá o pedreiro para ele poder já pedir pro proprietário, né, pro dono da construção, para a semana que vem eu já vou precisar da ferragem da laje, né? Dá uma olhada aí nos projetos, né? Geralmente a pessoa liga pra gente, Bruno, dá uma olhada, ferragem da laje, qual o concreto que eu vou usar, né? Porque a concreteira também, ela tem um cronograma, né? Ela não é de hoje para amanhã, fala assim, eu preciso amanhã de 2 caminhões de concreto, né? 20 metros cúbicos de concreto, não vai ter assim. Então você já tem que chamar a concreteira, ele vem, geralmente eles fazem a medição para poder conferir se tá também assim, o volume de concreto está de acordo com o que está no projeto. Qual a especificação do concreto, né? Porque a gente tem concreto, né, de 20 MPa, né, que é a resistência, a dureza dele, 20, 25 MPa, 30, né? Então tem um concreto certo, né, que foi lá projetado para cada etapa da obra, para cada elemento estrutural, né? Até a dureza que o concreto vem, assim, como é que eu vou explicar para vocês de uma forma... sabe quanto mais mole, né? Não é água que acrescenta para ficar mole, né?
Porque às vezes a gente tem uma viga um pouco mais estreita e precisa de um concreto mais... a travabilidade, né? Isso. A travabilidade para poder entrar ali dentro da forma, não ficar aqueles buracos depois que tira a forma, porque o concreto é muito duro, não conseguiu adensar bem. Então isso tudo, essas visitas a gente vem solucionando, né? E depois Vai ajudando, também, né? na parte da elétrica, onde vai ficar o quadro de disjuntor, se o eletricista está montando de acordo, a hidráulica se está dentro do que a gente pediu, do que projetou, se está fazendo o caminho correto que a tubulação deve fazer nas paredes. Porque a tubulação de elétrica, ela passa na laje, né? E algumas tubulações de hidráulica também, né? Passam em algumas vigas, então isso já está tudo destinado durante a obra. E você está falando das etapas da obra, a gente também ajuda quando a casa é financiada, né? Porque quando a casa é financiada, ela tem um cronograma a ser seguido muito mais rígido que quando a casa com recurso próprio. Porque a financiadora, ela tem uma planilha de medição todo mês, né? Você tem que cumprir aquele cronograma e tem uma porcentagem que você tem que cumprir. Então a gente vai lá, né? Na visita de obra mesmo, não na visita de medição. Na visita de obra, aqui você tem que, esse mês você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Aí a gente chega lá na visita de medição, né? Que é pra gente tirar foto, ver o que foi feito, o que foi realizado da última medição. Aí a gente chega lá e normalmente sou eu que faço essa visita de medição, e aí eu já chego aqui, já meço e já falo com o Bruno, Bruno, lá tem que estar assim, 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 tá? Aí o Bruno vai falar, nossa, vai estar apertado. Aí o Bruno já pega e já orienta o proprietário. Olha, se eu fosse você, colocava mais um servente lá. Porque, né, vai te ajudar e mês que vem tá apertado. Porque a gente já fez isso, já fez aquilo, né? Então, assim, a gente tenta aqui no escritório ser o lugar onde você encontra todas as soluções para a sua construção, né? Para o seu projeto. Tudo para te ajudar naquela construção, né? Mesmo que não seja a gente administrando a sua obra, a gente está aqui para ajudar o proprietário. E pensando nisso, né? Aí me veio uma coisa à cabeça, porque às vezes as pessoas dizem, nossa, Bruno, Priscila, eu vou ficar quanto tempo fazendo esses projetos todos, né? Mas é melhor você economizar tempo planejando do que depois gastar tempo e perder tempo executando errado, né? Então, tem uma coisa que eu escutava, acho que era lá na época da faculdade e tal, a gente brincava, né? No Japão, eles ficam lá 3 anos às vezes fazendo um projeto de um prédio, depois constroem em 15 dias, né? Porque vem tudo prontinho, porque os projetos são muito detalhados. Aqui no Brasil, a gente quer projetar em menos de 15 dias, depois a gente fica 3 anos construindo, né? Uma coisa que a gente podia gastar 1/3 do tempo. Então, assim, então a economia também, ela é em tempo. E o tempo pra gente hoje em dia é tão caro, que ele não pode nem ser dimensionado. Porque quanto vale a sua hora? Cada um vale um. E todo mundo, cada vez a hora tá valendo mais, né? Porque parece que o tempo tá cada vez mais corrido, né? Mas, então, aí às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com isso, de querer logo começar a obra, né? Mas, por exemplo, a gente tá na época das chuvas, né? Uma época excelente para às vezes fazer projeto, né? Porque tá a gente aqui trabalhando no escritório, né? A não ser igualzinho ontem que faltou energia elétrica, né? Mas a gente tá aqui, não interessa se tá chovendo, a gente tá aqui no escritório planejando a obra. E começar a obra, eu sempre recomendo tentar começar a obra, que é uma etapa bem complicada, que é fundação, buraco, na época e depois do mês de março, né? Até brinca, depois do carnaval, né? Tá? Para começar, que vai chover menos, você vai perder menos tempo, você vai perder menos dinheiro com isso aí, né? Então, é uma época legal, né? Então, a gente falou um pouco sobre a economia dos projetos residenciais, a gente também faz os de galpões comerciais, entre outros, mas eu queria saber como que a gente consegue economizar com os projetos de loteamentos. Olha, loteamento segue
um pouco também dessa estrutura de projetos, né? Só que o loteamento muda um pouquinho os nomes, né? Por exemplo, vem primeiro o projeto urbanístico, que é a divisão dos lotes, comprimento das ruas, largura das ruas. A gente tem toda uma legislação que vai regulamentar isso, que vai pôr essas regras, né? Cada cidade tem a sua legislação, só que são parecidas, né? Mas tem que ter. Como vamos comparar o projeto urbanístico, né, com o projeto arquitetônico? É ele que vai basear todos os outros estudos, né? Depois disso, a gente vai ter o projeto, por exemplo, de drenagem urbana, tá? Que é uma coisa fenomenal. A drenagem urbana a gente vê muita falha, um sistema que o pessoal não dá tanta atenção na época do planejamento dos loteamentos, né? E depois gera aquele transtorno né? O pessoal chama de enchente, mas não é bem enchente, é uma enxurrada grande, né? Que lava. A gente vê São Paulo arrastando carro, Belo Horizonte, né? Cidades grandes sofrem muito com isso. Em São João del Rei eu quase sou levada também. São João del Rei a gente está chegando num ponto que está já nesse caso de arrastar carro também, de criar muito transtorno por causa da falta desse projeto de drenagem urbana, tá? Outro projeto que a gente pode evitar muita dor de cabeça em loteamento é o projeto de água e de esgoto. O projeto de água, só para te dar um exemplo, existem as normas, né? E a água a gente tem que ter uma pressão mínima para poder... que acontece? Vamos supor que acontece um acidente, um trator for fazer um buraco na rua e estoura aquela tubulação. Essa pressão mínima, além de ser para abastecer casas aí, pelo menos 3 andares, tem que ter reservatórios embaixo, é para que não contamine essa água. Porque aí a pressão é tão grande, a água só vaza para fora do tubo, não entra água, né, suja, com barro, contaminada, às vezes misturada com esgoto para dentro da tubulação. Não só esgoto, né? Mas tipo excrementos, animais, né? E outras coisas, né? Aí tem todo o projeto, né? Todo o cálculo, todo o memorial de cálculo para poder fazer, né? Para poder dar essas garantias mínimas de tanto de volume de água, de pressão, né? Para poder também não faltar água, né? Durante o dia a dia, né, das pessoas, né? E também do esgoto. O esgoto, aí a água tem o mínimo e tem o máximo. O máximo também para quê? Não estourar também as boias lá na caixa d'água do pessoal, ficar transbordando, né? Lógico que existem tubulações que aguentam pressões grandes, mas aí vai encarecer muito o loteamento, né? Às vezes, e isso tudo a gente olha no projeto, né? Isso. Porque aí, vamos supor que chega ali, tem uma pressão muito grande e a gente não consegue. Aí a gente coloca os equipamentos tecnológicos referente àquilo para diminuir a pressão. E isso tudo é aprovado também numa concessionária, né? Que é responsável por aquela cidade. E aí você perguntou das economias. A economia que a Resgale Engenharia consegue para os donos de loteamento, né? Esses investidores que são assim, fenomenais, com essa visão super bacana, são que nós aprovamos em qualquer concessionária. Nós temos esse know-how, nós temos vários loteamentos, né, aqui em Minas que nós aprovamos e levamos até a finalização do proprietário, levar a documentação, né, e assim, essa é uma das maiores economias que a gente faz, além de todos os projetos que a gente também faz aqui no escritório, né. Isso. Aí o projeto, por exemplo, de esgoto, né? Outro problema que a gente vê muito nas ruas, né? O esgoto vive entupindo. Aqui na rua mesmo, aqui do escritório, o esgoto está sempre entupindo. Por quê? Declividade errada da tubulação, né? Coisas que era para ter sido solucionada lá na etapa de projeto, né? Aí depois que já fez, às vezes nem sei se fez o projeto e plantou essa rede errada, vive entupindo. Então toda semana a gente vê ali 2 funcionários, uma caminhonete e um caminhão desentupindo o esgoto. Imagina quanto que não custa isso no final lá da conta. Isso é uma rua, né? Imagina em todas as ruas da cidade, ou então, né, de todo o estado. Então mas eu acho também que um dos problemas é que a cidade não foi projetada para aqui,
né? O que acontece com a maioria das cidades, tirando Brasília, né? Que foi uma cidade projetada. 100% projetada. Foi crescendo. Foi crescendo. Aí um loteador fazia, aí o outro loteador fazia, e não tinha essa... como que fala? Esse planejamento mesmo, né? Esse pensamento, né? Essa cultura, né? Não tinha cultura de projetos. Porque antes, né? Nós estamos há mais de 17 anos no mercado, né? E antigamente as pessoas falavam assim, projeto é coisa de rico. Não construa com projeto. Não, gente. Projeto é coisa de quem vai construir, de quem vai projetar, de quem vai investir, de pessoa inteligente. Que quer economizar. Que quer economizar. Pessoa que sabe que existe, que cada um né, tem aquele negócio, cada um no seu quadrado, né? O contador cuida da contabilidade, o engenheiro cuida da construção, o médico cuida dos doentes. Isso. E cada um cuida da sua área, né? E se a pessoa cuida da sua área, ela deixa a outra pessoa fazer aquilo que ela nasceu para fazer. E nós nascemos para fazer obras, né? E projetos. Projetos. Mas aí, continuando falando da economia em loteamentos, né? Aí tem projeto de arborização, impacto de vizinhança, impacto ambiental, tá? Sinalização viária, todos os projetos que a gente desenvolve aqui, que, né, a economia principal talvez também é essa celeridade que vai dar, né, você com os projetos adequados lá na aprovação de projetos lá de cada cidade, tá? E na execução. E na execução também, porque dependendo da solução que o engenheiro, né, tomar lá no projeto, ele vai baratear ou vai encarecer muito essa infraestrutura do loteamento. Então tem que ser bem pensado. É um investimento muito grande, porque tudo isso traz qualidade de vida. Então, se seu loteamento tem isso tudo, fica muito mais fácil você vender um lote de uma família morar né? Na hora que as pessoas ficarem sabendo que tem aquela infraestrutura adequada, com projetos bem feitos, né? Cara, o investimento vende, né? Tipo assim, não precisa nem apresentar muita coisa pro cliente para ele comprar um lote, né? Ele se vende sozinho, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Antes de abrir a loja, você pensa em tudo. Antes de construir, você também pensa em tudo. E a gente pode ajudar, né? A gente vai solucionar os problemas. Porque por isso que a nossa missão né? Transformamos sonhos em projetos e criamos soluções sob medida, né? Aí vou até dar de novo o recado para você não se esquecer de se inscrever lá no nosso canal. E acionar o sininho lá para você receber as nossas notificações. E deixa também no comentário suas dúvidas, o assunto que você quer ouvir aqui, né? E as dúvidas a gente responde lá embaixo, né? E se for algum tema, a gente já coloca, né, no nosso calendário. A gente já chamar um especialista, alguém para falar sobre isso aqui. Isso mesmo. Tá? Então, Bruno, Priscila, vocês têm alguma frase, algum recado que vocês querem deixar pro pessoal que está assistindo? Eu gostaria de falar com as pessoas, né? Que é uma frase que eu já ouvi uma vez num seminário que eu fiz, que é a seguinte: não existe obra melhor que o seu projeto, tá? A frase é essa. O que quer dizer isso, gente? Um projeto espetacular vai te trazer uma construção espetacular. Agora, se você não fizer projetos, cara, você não sabe o que pode virar aquilo. É uma surpresa, uma bagunça. Então, né, não deixe de fazer os projetos, né, antes de fazer qualquer coisa. Tudo a gente tem que planejar. E a obra, construção, loteamento, tem que ter planejamento, tem que ter projeto. E eu gostaria de falar para vocês que quando você faz uma obra sem projeto, é como se você estivesse colocando o GPS e falando assim: quero ir. Pra onde, né? Quero ir. Pra onde? Não, só quero ir. Aí ele vai te levar pra onde? Pra onde ele quiser. Para onde ele quiser ou para lugar nenhum, né? Então,
construir com projeto é como se você ligasse o seu GPS e falasse assim, me leva lá. Aí você sabe quanto tempo você gasta, né? Qual velocidade você vai fazer, qual é o melhor restaurante para você parar. Então, é ligar seu GPS, é ter os projetos. Ai, incrível, gente. Foi incrível conversar com você. Foi um bate-papo super legal, né? Gostei demais também. E a gente só tem a acrescentar muito aí com essas coisas, essa troca de experiência nossa. Com Isso certeza. mesmo. Obrigada, gente, que assistiu até aqui. E até o próximo podcast. A gente se vê lá. Valeu, tchau. Falou, tchau.